Hoje é um dia muito triste, do meu ponto de vista, imagino que do ponto de vista de muita gente, eu acho que o pessoal que me acompanha aqui deve estar muito chateado com tudo que está acontecendo. Mais de 250 mil mortos pela pandemia e recorde diário de mortes, com quase 1.600 no dia de ontem. E podendo aumentar nos dias seguintes, a gente não sabe, os próximos dias, as próximas semanas e eventualmente até meses. Por outro lado, saiu o dado de desemprego do ano de 2020 e foi o maior desemprego desde 2012. Tem a ver com a pandemia, mas não só, tem a ver também com o gerenciamento da pandemia e com um governo incompetente. Um governo sem rumo, na verdade, um governo sem rumo, um governo que não sabe exatamente o que fazer com a economia, que não tem um caminho. O que governos de esquerda e de direita fazem quando lidam com a economia? Os governos de esquerda tentam estimular a economia, na maioria das vezes, com aumento de gasto público, de um modo geral, tá? Eu estou falando de um modo geral. E os governos de direita? Os governos de direita buscam tomar decisões, a esquerda sempre vai dar, só para complementar aqui a esquerda na economia vai dar prioridade à geração de maior igualdade. Então, com mais igualdade de renda, mais gente vai consumir mais, que é o discurso da esquerda de fortalecer o mercado consumidor. Isso muitas vezes significa gastar em política social e tomar medidas que leve ou que resulte no pleno emprego. Tá? Uma maior ênfase no emprego vis-à-vis a inflação, não que a inflação seja desprezada de modo nenhum, mas há um foco no emprego, na geração de emprego, geração de trabalho, de postos de trabalho, e, por outro lado, gasto em política social. O que governos de direita fazem? Eles procuram mais combater a inflação, não que não dê prioridade ao desemprego, mas olham mais para a inflação, de um modo geral, e os investimentos e os gastos, ele procura aumentar não no social, mas em obras de infraestrutura, na melhoria da infraestrutura de um país. A infraestrutura, basicamente, para fazer fluir a economia, portos, aeroportos, estradas, ferrovias, tudo que diga respeito à infraestrutura. Então, digamos assim, essas são as grandes diferenças. O que você poderia esperar de um governo de direita? O Brasil elegeu um presidente de direita. O que um presidente de direita poderia fazer? Qual seria o rumo para colocar a economia nos trilhos, né? Fazer várias reformas microeconômicas que deem eficiência à economia. O que são reformas micro, né? Todo mundo sabe, tem uma intuição disso, talvez não tenha um nome. Desburocratizar a abertura e fechamento de empresa, melhorar a estrutura tributária do país, tornando o sistema tributário mais transparente, menos confuso, né? As pessoas dizem que o nosso sistema é um Frankenstein e é realmente isso. Então, são várias pequenas reformas, né, que dão maior dinamismo à economia. Bolsonaro faz isso? Não. Né? Ele joga nessa direção com força? Não. Não tem feito isso. Ele poderia promover uma agenda nessa direção. O Brasil ganharia muito, mais até no médio prazo do que no curtíssimo, se fizesse uma reforma tributária simplificadora, mas não faz. Bom, todo esse desemprego tem a ver com essa falta de rumo, tem a ver com termos um presidente de direita que não promove uma agenda de direita de geração de eficiência na economia. Se ele promovesse essa agenda, haveria uma chance de que nós não tivéssemos nessa situação muito ruim na economia. O que nós pensamos, repito, né, governos de esquerda vão promover agendas de esquerda e aquilo resultará num maior dinamismo econômico. E, de outra forma, governos de direita irão promover agendas de direita e aquilo resultará num maior dinamismo econômico. Maior geração de empregos, aumento de renda. A renda per capita do Brasil hoje é menor do que... ela está no mesmo patamar do que foi antes do governo Dilma, lá antes do Lehman Brothers, né? Então, a renda per capita, ela só faz cair, né? Nós temos aí uma mistura de governos de esquerda e de direita que acabaram tomando decisões que levaram a isso, infelizmente, são fatos, eu não estou aqui fazendo proselitismo, nada disso.
mas nós temos um governo sem rumo. E aí vem uma crise numa área que não é econômica, uma crise numa área que é de saúde pública, a crise da pandemia, do coronavírus, né, que fere a economia, que obriga com a economia, que as pessoas trabalhem menos, resulta em lockdown, resulta em quarentena no mundo inteiro, né, alguns países, basicamente a diferença que aconteceu até agora não é entre países ricos e pobres, mas entre Ocidente e Oriente, o Ocidente com a sua tradição de liberdade individual com muito maior dificuldade de levar a cabo, levar adiante quarentenas longas e fortes, e o Oriente não foi capaz de fazer isso. E aí a gente até pega o Oriente aí, em geral a gente não classifica, né, Austrália e Nova Zelândia como Oriente, né, mas a Nova Zelândia foi exemplar em como lidar com a pandemia, enfim, com todas as características do país que beneficiam o país, uma ilha, a população pequena, pequena densidade demográfica, mas cada qual tem a sua característica, cada um pode tirar proveito, tem vantagens e desvantagens de suas características geográficas e sociais. Então nós estamos nessa encruzilhada, na encruzilhada de Bolsonaro sem rumo, tem um governo na mão. Aliás, políticas públicas com Bolsonaro, qual é a política pública, qual o caminho, qual o rumo do Brasil na área educacional? Governo Bolsonaro, governo conservador, de direita, não tem. Qual é o rumo, qual o caminho do governo Bolsonaro na área de saúde pública? Não tem. Na área de assistência social? Não tem. Na área de investimentos em infraestrutura? Tem até um ministro competente, Tarcísio Freitas. Mas e aí, qual o caminho? Quais são... Né? Então você não tem um rumo. É um governo que é alguém que chegou ao poder e que não sabia o que fazer com o país e continua sem saber. E aí cai uma pandemia no colo de um governo com esse perfil, de um presidente com esse perfil. Não adianta aqui a gente ficar discutindo impeachment. Pode acontecer, pode não acontecer. Eu acho improvável que aconteça. Ele se cercou do Centrão, a sua aliança de apoio está mais sólida, ele tem a faca e o queijo na mão para concluir o mandato. E ele só pensa em concluir o mandato e disputar a reeleição. Bolsonaro, as pessoas dizem, não, ele gostaria de se tornar um ditador. Sim, gostaria, mas ele sabe que isso não é possível. Então o que ele faz? Ele gostaria, mas toma ações para disputar a eleição. Ele não toma ações, ele não toma decisões e realiza ações com o objetivo de se tornar um ditador. Porque ele sabe que, apesar disso estar no íntimo dele, isso é inviável. Então, o que ele faz? Ele toma decisões e realiza ações na direção de se manter e estar competitivo em 2022 para que ele vá para o segundo turno com um candidato do PT. Esse é o cálculo político dele real. Todas as decisões dele reais são tomadas visando isso. A população brasileira pode ainda assim querer Bolsonaro? Pode. Pode reelegê-lo? Pode, não tem a menor dúvida. Se a maioria o reelege, apesar de tudo que está acontecendo em número de mortes, em falta de rumo da economia, num desemprego, o nosso desemprego está lá com 13 milhões de pessoas, veja só, isso se chama desemprego aberto. São 13 milhões de pessoas consideradas desempregadas na pesquisa do IBGE porque estão procurando emprego. Existem aqueles que não estão procurando emprego e que passariam a procurar caso o mercado de trabalho oferecesse vagas de emprego. Já desistiram, desalentados. Quando a gente soma isso, vai bater na casa de 30 milhões. Basicamente uma península ibérica de uma força de trabalho no Brasil que poderia ser aproveitada, poderia estar trabalhando, produzindo alguma coisa para o país e não está. E o governo, vamos supor que o governo saiba disso, pessoas no governo saibam disso. Bom, e o que ele está fazendo para aproveitar esses 30 milhões? Nada. O que o presidente Bolsonaro imagina fazer para aproveitar esse contingente, essa península ibérica? Nada. E com relação à pandemia, já gravei vídeos lá atrás comentando isso, a não contradição entre pandemia e economia, quer dizer, elas não estão em conflito, não conflito. Né? Os países que melhor gerenciaram a pandemia e a economia foram aqueles que fizeram o seguinte, lockdown, depois abre devagar com todas as precauções, máscara, distanciamento físico e social, espera a vacina rápido, tudo isso tá o quê? Tudo isso preserva vidas e fere menos, machuca menos a economia, destrói menos negócios, destrói menos empregos. Então isso é a lógica, mas nós temos alguém que não raciocina dessa maneira, que nesse aspecto é bem tosco, né? Tem um aspecto que Bolsonaro não é.
Bolsonaro tem um instinto de sobrevivência muito grande, político. Nesse aspecto ele é muito inteligente, mas num outro aspecto ele não tem inteligência nenhuma. É incapaz de entender a conexão de causa e consequência entre esses fatos da pandemia, da economia, do desemprego, da falta de rumo do governo dele. É triste ter que fazer um vídeo assim. Inscreva-se no canal, você sabendo que esse é um canal de análise política. Não é um canal de proselitismo político. Inscreva-se. Traga gente para se inscrever, o canal continua crescendo num ritmo bem bacana. Traga gente para se inscrever, comente os vídeos. Tem vídeo agora recentemente que eu fiz que uma explosão de comentários, fantástico. Comente os vídeos, curta os vídeos, né? Tudo isso ajuda ao YouTube valorizar lá no seu algoritmo este canal aqui. Um grande abraço.